Bom dia, família, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero dividir uma palavra com vocês e também um testemunho que me aconteceu essa semana. E uma pessoa chegou em mim, né? E me disse assim: Tati, eu tô muito triste, porque na minha casa só eu que busco, só eu que oro, só eu que vou pra igreja. Eles vão, mas vão de vez em quando. Minha família não está estruturada na palavra e eu vejo como se o inimigo estivesse entrando na minha casa, destruindo e afastando tudo e eu não sei o que fazer. Então eu disse para ela, não, ela me disse, né, que ela tinha feito uma oração e pediu para Deus mostrar sinais e maravilhas para a família dela. Né? Se uma pessoa que tivesse no culto, fizesse, o pessoal fosse fazer uma oração e ela se manifestasse, aquela pessoa, a família dela, né, que apesar de ir para o culto, mas não está firme, eles se acreditariam mais em Deus e que o mundo espiritual existe. Aí, se Deus também curasse alguém, ou até eles mesmos, né, eles também acreditariam mais no que ela fala, no que ela tenta trazer, né, da igreja, sobre Deus, mais. E aí eu falei para ela, o povo estava lá no deserto. Deus trouxe coluna de fogo, Deus trouxe uma de fumaça, Deus mandou cordonices, Deus mandou maná do céu, e mesmo assim aquele povo reclamava, murmurava o tempo inteiro. Alguns deles entraram na terra prometida e impediram Moisés de entrar, porque Moisés queria entrar, mas conforme ele, né, feriu a rocha ali, ele não pôde entrar por causa do povo. E Moisés, ele vai falar para Deus, né, Deus, eu quero entrar na terra, eu quero ver essa terra e tal, mas o Senhor disse para ele, chega desse assunto, eu não tenho mais nada para falar disso, você vai olhar só daqui a terra, né? Você só vai olhar das Campinas, mas enfim, essa não é a palavra. Mas Deus diz isso para ele, né? E então o que eu quero dizer? Eu falei para ela, não adianta as pessoas ver sinais e maravilhas se a terra dela, o coração não está preparado. Se a terra dela não está bom para receber a semente, ela pode até ir para a igreja, ela pode até escutar uma palavra, mas se ela não tiver com o coração preparado para ouvir, um coração quebrantado diante de Deus, não adianta. Ela pode até ver coisas. Então, ela disse, Tati, o que eu faço? O que eu posso fazer para que a minha família seja alcançada, né, por Deus? Eu falei, você vai orar, você vai jejuar, você vai dar bom testemunho dentro da sua casa. Ela disse que o marido dela não se firmava. Então, através dela, a Bíblia fala o quê? Que a mulher sábia edifica sua casa e até calada ela ganha seu marido. Então, se ela buscar verdadeiramente a Deus, buscar os frutos de Deus, buscar ser mansa, ter o domínio próprio, trazer paz, trazer alegria para dentro de casa, que são os frutos de Deus, então ela traria a presença de Deus para dentro do lar e até calada, eles iam observar e falar, não, ela mudou, ela tem um jeito diferente. Mas, na maioria das vezes, a gente quer ensinar Deus como trabalhar na nossa vida. Em que momento Ele tem que fazer as coisas. Uma pessoa me disse, se eu arrumar um emprego, eu vou poder dar o dízimo, dar oferta, ajudar outras pessoas. Mas quando ela recebeu o primeiro salário, o que ela fez? Correu numa loja, foi comprar uma roupa. Não é errado, mas não separou aquilo que ela tinha prometido para Deus. No livro de João, que eu não vou lembrar agora, Jesus, ele está no meio das pessoas, dos seus discípulos, aqueles que ele escolheu e tudo mais.
E Jesus fala que aquele povo estava glorificando a ele. Porém, ele conhecia o coração deles e era falso, era enganoso. Ele bem sei o que tem no coração dos homens. Então, de que adianta a gente querer fazer algo para Deus se o sentido é outro, não é buscar verdadeiramente? Às vezes a pessoa quer que a família vá para a igreja, busque, mas só para ter uma companhia para poder ir. Mas ela tem orado pela salvação deles, para que um dia eles se convertam de verdade, conheça o reino dos céus, conheça o seu Salvador, conheça Jesus, que é o que dá a salvação a cada um de nós. Então a gente tem que aprender a orar conforme a vontade de Deus. João, no capítulo 7, Jesus está numa festa e a mãe dele diz o quê? Jesus, acabou o vinho. E agora? Jesus diz para ela: calma, mulher, não é chegada a minha hora. Ele transformou a água no vinho, ele transformou. Mas não foi no tempo dela, foi no tempo dele, foi no momento dele. E quando ela percebeu isso, ela disse: façam tudo o que ele disser, façam tudo o que Jesus disser. Então não adianta queremos ensinar Jesus a trabalhar, porque ele tem tempo, horário, momento certo de nos entregar cada coisa. A situação dela, eu disse para ela, talvez Deus ainda não alcançou sua família, porque está tratando algo com você. Você precisa deixar a arrogância? Então deixe. Se você precisa deixar as palavras de humilhação, então deixe. Se você precisa deixar a fofoca, então deixa. Se você chega na sua casa falando dos seus parentes, seus familiares, o que aconteceu no seu serviço, enfim, você está falando mal de alguém, do que a pessoa fez, deixou de falar, então deixa. Sabe? Se você fica gritando dentro de casa, apontando erro, pecado daquelas pessoas, você acha que a pessoa vai querer buscar Deus? Se você tem oferecido o reino de uma forma que obriga, porque Deus não é assim. Ele não obriga ninguém. Ele dá o livre-arbítrio para cada um escolher aquilo que quer. Eu lembro que quando minha mãe falava de Deus para mim, ela ia entregar a palavra para mim e ela falava: Tatiane, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. E realmente ele tem, né? Mas eu com o coração endurecido, eu não recebia aquela palavra. E eu falava: não, eu não quero saber de Deus não. Eu tô tranquila, vai que se Deus para lá. E eu falava: graças a Deus o Senhor tem misericórdia de nós. Não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas quando eu estive com o coração quebrantado e eu vi que a minha vida sem Deus não era nada, então eu me prostrei diante do Senhor e falei: é dele que eu preciso. Eu vou buscar esse Deus. E comecei a pedir coisas a Deus, né? Para que Deus venha se me transformar, para que eu queria conhecer o coração de Deus. E a palavra fala que quando somos obedientes, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Então devemos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua vontade, aquilo que Ele quer para nós, nos transformar, nos moldar, para depois recebermos as coisas que precisamos. Então tem situações na nossa vida que Deus quer moldar o nosso caráter, quer forjar o nosso caráter, quer que a gente se aproxime dele para que a gente seja cada vez mais parecido com Ele. Então não adianta a gente querer que a nossa família seja salva se nós estamos nos perdendo diante da presença de Deus. Não largamos as nossas manias, os nossos achismos e achamos que as outras pessoas também têm que deixar, quando na verdade nós não estamos moldados ainda. Então que Deus possa entrar na sua vida, possa moldar o seu caráter, possa transformar o seu caráter e que você seja um remédio para as outras pessoas. Ele disse: eu atraí com laços de amor. Então, se você tem amor, você vai atrair outras pessoas. Aquilo que habita em você vai atrair outras pessoas. Então, que você possa buscar mais a Deus, que você possa se entregar e pedir para Ele te mudar. Que essa palavra fale mais no seu coração. Se edificou você, compartilha, comenta.